Esse é o... Começamos? Então vamos lá, pessoal, para a gente também não deixar de cumprir, né? Minimamente aqui. É tanta coisa que a gente tem que falar, mas é como eu disse, agora é mais a experiência também de vocês na reunião. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Por que os encarnados participam de trabalhos mediúnicos? A gente já falou isso aqui, mas só para a gente servir ao próximo, aperfeiçoamento individual, educação proporcionada pelos exemplos que a atividade mediúnica revela. Né? Quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. E às vezes a gente está ali, né, falando com o espírito, conversando com o espírito, achando que a gente está doutrinando o espírito, na verdade quem está sendo doutrinado somos nós. A gente está ali evangelizando, achando que nós é que estamos ensinando alguma coisa e eles que estão ensinando para a gente. Então é isso que o André Luiz, no Missionários da Luz, ele traz lá para nós no capítulo 17. Vale super a pena, mas como eu sei que a casa tem um estudo do Missionários da Luz, né? É só vir estudar Missionário da Luz aqui no domingo, não é isso? Por que a tarefa mediúnica é interessante para a casa espírita? Porque traz vantagens no âmbito individual dos trabalhadores, né? E também da casa como instituição. A casa pode viver sem a reunião mediúnica? Pode. Mas se a casa está preparada para ter reunião mediúnica, ela sempre é positiva. Porque nós, trabalhadores, aprendemos muito com os nossos irmãos desencarnados. E com isso, toda a casa também ganha, né? Aqui é só mesmo um ponto que a gente já fez também de alguma forma, né? Fase preparatória, leitura inicial para harmonização, prece inicial. Prece, gente, não é palestra. Tem gente que vai fazer prece e quer fazer palestra. Não é palestra, tá? Salvo se o mentor da casa quiser se expressar através de um médium, é diferente. Mas se é a prece final, ela tem que ser breve, clara, concisa. A manifestação dos desencarnados, o encerramento, irradiações ou vibrações, prece e avaliação. São possibilidades, tá? Isso aqui é regra absoluta? Claro que não. São sugestões, né? A gente pode colocar, por exemplo, numa reunião de 1h40, mais ou menos, algo mais ou menos assim. Ah, mas tem que ser esse tempo todo? Na minha casa, a reunião mediúnica dura 1 hora. Não tem importância, se organize em 1 hora. Ah, dura 2 horas, se organize em 2 horas. 3 horas, se organize, vai ficar cansativo, mas se organize. Né? Então é só para a gente entender que, olha, o estudo e a harmonização são muito importantes. E o que a gente estuda? Elejam uma obra e sigam sequencialmente. Peça aos trabalhadores que se preparem para que possam apresentar as ideias daquela obra, daquele capítulo, daquele trecho que vai ser estudado. Isso faz com que as pessoas interajam, né? Comunicação dos desencarnados. E aqui podem ser os espíritos sofredores, ou podem ser também, geralmente no final, né, os mentores da casa, eles podem se manifestar através da psicografia ou através da psicofonia, vai depender de como que estão ali os médiuns da casa, né? No final, o encerramento e avaliação. Isso aqui é definitivo? Não, como eu disse, cada um vai desenvolver de acordo com aquilo que entender, né? Aqui na casa de Francisca é mais ou menos assim, né? Só que aqui a mesa é um lado só aqui, né? Eu vi lá em cima. É mais ou menos assim, né? Pode ser, são as configurações. Não...
Secretário, mas peraí, vocês têm um secretário na reunião? O que ele faz? Ele anota. Para que ele anota? Para depois ficar mais fácil avaliar. Agora, o secretário não pode ser médium ostensivo, senão ele vai mediunizar e Deus sabe o que vai aparecer ali. Então, mas é alguém que vai ficar ali anotando, olha, tantas manifestações, isso aconteceu dessa forma, quem fez a prece. Isso ajuda só. Para que serve isso? Para organizar. Tudo na vida da gente tem que ter organização. Se não tiver, fica difícil, né? E aí a gente tem a turma do passe, os médiums, né? O apoio vibratório. Que é só mesmo, às vezes tem algum assistido que vem para a reunião. Eu não sei se aqui a casa tem esse hábito, mas às vezes a gente tem aquelas pessoas que estão em tratamento por orientação, e aí elas participam da reunião. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com os convites que a gente faz, porque você às vezes chama uma pessoa que não é da doutrina, que nunca foi, para assistir uma reunião, ela pode se assustar, né? Então é preciso que a gente tenha muito bom senso. Como dizia minha mãe, né? Bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. A gente precisa ter bom senso. O que para mim é natural, para o outro pode ser assustador. Principalmente esses mais tradicionais. Entrar numa sala com a luz diminuída para tomar um passe, para muita gente é assustador. Então, por isso que a gente precisa ter muito bom senso aí, né? Porque eu já vi muita gente só na palestra assim, e a pessoa diz, o que é aquilo ali? Não faço. Mas por que ser a luz apagada? Aí não vou, não. E eu vejo muita gente assim que não tem ainda, está conhecendo a doutrina, e fica, o que acontece ali? Então, assim, não tem um esclarecimento para quem está chegando à doutrina, e a pessoa fica com medo do que vai acontecer na caminho de passe. Sim. E eu vou ficar mais próximo ao público que está dentro da casa. Mas na região mediúnica também, porque a pessoa não sabe o que é a luz azul, o que é a luz vermelha, e aí a pessoa fica com receio. Mas esse é um tema que a gente pode pôr nas reuniões públicas, né, gente? O que é o passe? Esses dias nós fizemos um estudo lá no Sheila, o que era o passe. O que você falou é muito pertinente. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem o que acontece na cabine de passe. Tem muito passista que não sabe o que faz na cabine de passe. Você imagina uma pessoa que chegou na casa. Às vezes a gente sabe assim de práticas que eles incorporam, sei lá de onde, e começam a praticar e acham bacana e vão embora. E sem necessidade. Não é? Às vezes a pessoa que chega na casa vai se assustar. Então a gente tem que talvez colocar isso como tema mesmo da casa. O que é o passe? Vamos fazer hoje um estudo sobre atendimento fraterno. Agora, lembrando que quem fala não pode achar que está todo mundo... Aqui não, aqui é diferente. Todo mundo aqui é espírita, estuda, conhece. Mas eu estou numa reunião pública, eu tenho que entender que a maioria não sabe o que é perispírito. A maioria não sabe o que é uma influenciação, uma fascinação, uma subjugação. Então, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque você pode assustar as pessoas. Entende por que a gente, às vezes, tem que ter... E aí, assim, eu acho que só justifica o fato da gente ter cuidado. Isso é um cuidado que a gente tem com o outro. Você pode estar vendo que a pessoa está ali, ó, obsediada. Mas você não vai dizer para ela que ela está obsediada. Você está lá no atendimento fraterno, você está vendo que a pessoa está totalmente influenciada. Porque se você fala isso com ela, ela vai se assustar. Então você traz pelo lado do quê? Do amor, da caridade, do acolhimento. Convida para assistir o estudo, para assistir mais palestras na casa, de repente para se preparar para um curso. Por isso que as casas espíritas, elas têm essa pegada muito de promover cursos, seminários. Isso é importantíssimo. Isso que a Casa de Francisco faz, as casas espíritas sérias fazem.
que é oportunizar para as pessoas, tanto para os trabalhadores antigos quanto para os novos, a oportunidade de trazer, de revivar na memória, ali, reviver na sua memória conceitos que são doutrinários. Porque é comum, você começa a fazer uma coisa, mas eu dou passe há 30 anos e sempre foi assim. É comum a gente escutar a gente falando assim. Eu sempre fiz assim. Mas será que é comum? É orientação da espiritualidade, é isso? A cabine de passe tem que cantar. Mas vamos combinar, se a pessoa for desafinada, vai desarmonizar é tudo, né? Com todo carinho, né, gente? Com todo carinho, mas o nosso ouvido, ele tem um filtro, né? Eu vi essa semana, justamente, pegaram dois músicos, pegou um músico e um neurologista, o pessoal que trabalha com neurociência, colocaram aquele tanto de fio na cabeça do músico, e colocaram ele para ouvir uma orquestra, música tradicional, super harmônica, os elétricos, tudo bonitinho. Depois colocaram ele para ouvir a mesma música, aí lá no meio desafinou. Eu só vejo os elétricos. Vai sair. É. Aí eu falei, não consegui, eu não canto mais. Eu ensinava Mas isso é ciência, mas é verdade, isso é ciência. Porque existe, gente, uma tonalidade de acordes que o nosso cérebro, ele funciona bem. Vocês já tentaram estudar escutando música? Música clássica, principalmente? Isso abre seu cérebro, te ajuda a entender. Agora, é aquela história, você está ali na harmonia. Vamos imaginar, na cabine de reunião mediúnica, a gente pode ter uma música? Pode, baixinha, que não tenha voz, né? Com o ideal, tá? Que não tenha letra, que seja uma música instrumental, baixinha, para harmonizar. Agora eu resolvo cantar, taquara rachada, desafinada, vai espantar até os espíritos. Né? É muito chatice uma coisa, assim, queria saber isso. Quando você está, na hora que você passou aquela distribuição de organização, por exemplo, quando está no início do desenvolvimento, por exemplo, eu já participei de reunião que tinha um hábito de fazer uma coisa, que o passista levanta e dá passe em todo mundo. E eu falei assim, gente, mas como é que eu começo a mentalizar a minha prece se eu estou vendo aquela ação da nave em volta da mesa, e que eu me incomodava. Porque esse passo de desenvolvimento é o seu momento individual da sua prece. Porque tem a prece coletiva e tem a sua momento, você se sintonizar. E como que você fica com alguém mexendo em sacola, ou então alguém transitando, andando? Perturba a reunião, né? Eu imaginei isso na... Por que faz? Por que esse passe antes do desenvolvimento? Eu nunca fiz isso. Por que tem? Mas por que não? Aí eu, gente, meu Deus do céu, por que não? Porque tem que você. Mas eu ficava assim, a gente já está dentro da casa espírita e a gente não recebe se for necessário. A não ser que no caso da mediúnica, se houver a necessidade da comunicação logo após, tenha o passe. Mas antes de começar todo o trabalho, é que passe. Sabe o que é às vezes? Isso é a nossa imaturidade, né, gente? Às vezes a gente precisa ter o passe em cada um para entender que está começando a reunião. Às vezes precisa baixar a música, mudar a cor da luz, mudar tudo, acender vela, né? Vocês lembram do Chico, quando ele recebe lá o padre, e o padre pede para orar com ele, e o padre manda o Chico ajoelhar, e o Chico ajoelha, mas ele sabe que não precisaria ajoelhar. Aí manda o Chico acender vela, ele acende, mas ele sabe que não precisaria acender. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas criam rituais, que são rituais que naquele momento ali fazia algum sentido, mas que nunca pensam sobre isso. E é por isso que a gente precisa, às vezes, pensar o seguinte, essas práticas, elas são de fato necessárias? Porque se a pessoa entende que ela entrou na casa espírita e ela não está sendo tratada, ela precisa do passe. Às vezes acontece numa casa grande de não conseguir ter passe individual para todo mundo. Porque por mais trabalhadores que você tenha, você não dá conta de dar passe em todo mundo.
E aí a orientação da espiritualidade é: informe que cada um, que todos estão sendo assistidos. A gente sabe disso. Mas tem gente que, se não levantar, não entrar na cabine de passe, não tomar o passe mesmo, o individual, é como se não tivesse vindo na casa espírita. Então, assim, isso tem muito a ver com o nosso lugar ainda de espíritos em evolução. Em que patamar nós estamos? O que a gente precisa? A gente não condena, mas também eu acho que se a gente está numa reunião dessas, está na hora talvez de ir na avaliação, propor uma reflexão sobre. Vamos conversar sobre isso. Se o grupo entender que é necessário, então que continue. Teve às vezes assim, acontece, né, um curso de passe. Mas o passista começa a rezar em voz alta, fazer prece em voz alta no meio do passe. Isso pode? Não tem uma regra pode e não pode. Tem um bom senso. Se eu estou dividindo o ambiente com outras pessoas, se eu começar a fazer prece em voz alta, eu posso tirar a atenção, a concentração de quem está do lado, entendeu? Então, assim, é uma questão de bom senso. Fala comigo. Quando a gente sente que o médium chegou e está meio desarmonizado, ele vai para mediúnico, normalmente, quando eu sinto, o passe. Isso. O passe é para isso. O passe é para equilibrar. Agora, se está todo mundo desequilibrado, aí é preciso que todo mundo tome o passe. É verdade. Se tiver todo mundo precisando, agora é isso mesmo. O médium está ali numa comunicação muito complicada. O passe é salutar. Ele tem que, às vezes, tomar o passe, os vibracionais têm que intensificar ali. Para quê? Para auxiliar, porque são energias necessárias para aquele momento. Então, isso é extremamente importante. Então, é por isso que a gente precisa ter muito bom senso e ter sempre esse diálogo muito aberto, sabe, muito fraterno, para que a gente encontre ali o que é melhor para aquele grupo. Nesse momento que você colocou de avaliação, as casas mais antigas é difícil essa aceitação de momento, porque eu já vejo assim, pessoal, tem que avaliar, tem que avaliar. Porque às vezes é o que você sentiu durante a reunião, você tem vontade de falar. Pode acontecer de na avaliação ninguém falar nada. Ninguém falar nada porque não quer falar nada. Não, agora eu não quero falar. Mas é bom, às vezes, olha, então tá, aí o coordenador mantém se você quiser me mandar uma mensagem depois, fica à vontade para mandar. Porque, às vezes, o que você sentiu durante a reunião, você não vai se sentir confortável, não seria o ideal. Mas você não está confortável para compartilhar naquele momento. Às vezes, numa manifestação mais pensada, o médium, durante a manifestação, o médium precisa de um passista atrás dele, né, para poder minimizar um pouco a carga pesada. Sim. É o que a gente falou, se tiver uma movimentação. Aí é aquele passe perpendicular, né? Que é dado para poder fazer com que esse médium se restabeleça ali, tá? Mas eu volto a dizer, pessoal, não tem fórmula pronta. Mas existem pessoas, espíritos com sensibilidade suficiente para compreender. Por isso a harmonia do grupo é importante. Por isso o grupo tem que estar sintonizado com a espiritualidade da casa, sem vaidades, sem achismos, porque sem melindre. É muito difícil falar em melindre e não melindrar com médium. Médium melindra só de você olhar para a cara dele. Médium, você olhou para a cara dele e já está melindrando. Nossa, a Cida olhou para mim com uma cara, acho que ela não gosta de mim. Não é assim? Mas a gente que é médium tem que entender o seguinte, olha, tudo bem, eu posso achar que ele olhou para mim, mas quem sabe ele olhou para mim com essa cara assim, porque ele está triste. A Yara brigou com ele. Oi, você viu que Então eu não vou ficar achando que ele está bravo comigo, não. Eu vou entender, relevar. Porque o problema nosso é que às vezes a gente é tão vaidoso, que a gente acha que a gente entra e brilha em todo lugar. E a gente não brilha. Tem lugar que não dá.
Sabe? Nós não somos como eu disse, a última bolacha, porque a bolacha pode estar quebrada. O Zezé, para quê? Para quê? Qual que é o objetivo? Durante o estudo. E tanto é que o período do estudo é um estudo com luz acesa, né? Sem problema, é como se você estivesse usando ali um livro. Eu, por exemplo, uma vez me questionaram que eu chegava e eu desligava os telefone, eu deixava os blocos desligados e longe da mesa. Porque, no meu entendimento, na minha opinião, quer dizer, como que é uma reunião que envolve muito energia, então as ondas, aquele aparelho pode Sim. então eu deixo essa mulher nem leve. O ideal é que não precise disso, mas nós também, gente, nós temos que pensar o seguinte: no mundo da tecnologia, ainda não começaram as interlocuções com o plano espiritual. O ideal é que a gente não use, tá? O ideal é que não use, mas se for algo assim, olha, nós vamos hoje estudar sobre um tema muito complexo. Então, gente, é quase uma aula. É quase uma aula. Precisa de ter tecnologia, é necessário. Aí tudo bem. Eu acho que a gente também não pode ser tão engessado a ponto de impor coisas. Agora, gente, de verdade, durante as manifestações, tecnologia, não. Transmissão, eu já vi gente querendo transmitir reunião mediúnica. Aí não dá. Infelizmente, isso aqui é muito bom, mas isso aqui gera muita vaidade. Eu já vi gente que, ao invés de querer pessoas, espíritos encarnados na reunião, prefere uma câmera. Eu também já vi. Né? E aí a pessoa só... Mas isso aí é vaidade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o passo para a vaidade e para quebrar a sintonia com a casa é muito pequeno. É muito tênue, exatamente. Porque olha só, reunião mediúnica, tá ali, é o grupo, é o abraço do grupo. Se você abre para uma transmissão, isso é complicadíssimo. A gente tem que ter muito cuidado sobre transmissão. Muito cuidado. Porque é preciso que se pergunte o seguinte: se eu sem a transmissão, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito? Ou eu só quero trabalhar bem diante de uma câmera? Porque se a resposta for sim, só diante de uma câmera, aí nós podemos ficar com alguns pés atrás. Ou o contrário. Né? Porque às vezes o estudo é excelente. A pessoa vai para o quadro, expõe, desenha, explica, de repente quando a câmera aparece, quer ficar só com o rosto na frente, aquele estudo maravilhoso que tinha, vai para a água. O que eu estou dizendo é isso, né? É exatamente isso. Então a gente precisa entender qual que é, o que é que a gente quer, né? O que é que a gente quer. Reunião mediúnica, para mim, é uma reunião fechada, em que se a gente puder evitar as influências externas, esse é o ideal. Tá? A corrente energética. Mas também a gente não vai ditar regra para nada, né? Porque assim, tudo tem, nada é absoluto, tudo é relativo. É preciso que a gente entenda. A espiritualidade também, ela permite que a gente tenha tecnologia. E a gente não pode achar que isso também não é coisa de Deus, porque se ele permite, tem alguma utilidade. Não é a tecnologia que é o problema, é o que nós fazemos com ela que é o problema. Certo? Então, assim, não é isso. Eu uso a tecnologia, mas e se a tecnologia não estiver aqui, eu consigo fazer do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a pergunta e a resposta é não, abra o olho. Você acabou de falar, é uma reunião primeiramente fechada. Segundo, uma opinião minha, de tudo que eu já vi a respeito. A primeira parte, ela é esclarecedora. Sim. Ela é moída em cima de um conteúdo evangélico. Porque, além de a gente instruir nós mesmos, aqueles desencarnados, eles estão indo, não é para aprender sobre o mecanismo da mediunidade, eles estão para ter o amor, o evangelho, é para envolver na questão que a gente vai entrar na segunda parte, que é a questão da dor, da dificuldade
perdão. Então, para isso... Eles já chegaram na reunião. Eu vejo muita divergência. Qual livro vai estar na primeira parte? A gente não pode dar muita leque, porque tem que ser livros mais voltados para o Evangelho. Não é uma reunião de estudo de mediunidade, é um estudo do Evangelho. Você tem que tocar aquele que está indo ser esclarecido. Então, se você começar a colocar um livro muito aberto, que vai ter que exigir umas pesquisas, aí eu falei assim, nossa, aí vai fugir um pouco, porque a gente tem que envolver. Por exemplo, eu já me pensei assim, se eu estou em uma reunião, eu desencarnei. Não demanda se eu estiver desencarnado. Aí, se eu estou na reunião desencarnada, eu estou em conflito, sei lá, pelo que eu desencarnei, eu estou perdida. Quando a gente está com um problema, a gente está perdida, a gente não consegue raciocinar direito as coisas, não. A gente às vezes fica meio retardado e fica se escutando uma coisa e outra vai entrando, até uma pessoa realmente ser aquela pessoa que você nunca viu na vida e falar uma palavra, às vezes você fica assim, gostei daquela pessoa, falou umas coisas importantes pra mim. Pois é, mas não se preocupe, só para você poder... Mas vamos lá. Nesse momento, a pessoa não trata. Mas vamos lá. Existe a necessidade, sim, de estudar mediunidade em reunião mediúnica, tá? Esse é o primeiro ponto, sim. Cada reunião tem uma característica. Não tenha dúvida, o evangelho é importantíssimo, por isso que a gente estuda mediunidade com Jesus. Sempre. Sempre. Porque o maior dos médiuns foi Jesus. Então não adianta a gente querer separar essas coisas que a gente não vai conseguir. Agora, gente, não se preocupem. Se você está desencarnada e está procurando uma reunião e a reunião não está te atendendo, você vai ser direcionada para outra reunião. Porque o que a gente não pode é estabelecer, é isso que eu estou dizendo, sistemas. O maior problema nosso é quando a gente estabelece sistema e regra engessada. Ah, só pode fazer isso. Não. Existe uma necessidade do grupo. Às vezes o grupo está com uma necessidade. E o grupo, ele se afiniza com os espíritos, que estão também ali naquela mesma gravitação de necessidade. Então a gente não cria esses sistemas, senão a gente vai ficar muito engessado e aí a gente fica perigoso, sabe? Assim, eu tenho muita dificuldade com perigos. Eu acho que existem regras que não são negociadas. Por exemplo, horário de começar a reunião, ponto. Nós vamos começar a reunião 7 horas, de 7 até 7h30, estudo. O que nós escolhemos para estudar? Ah, nós vamos estudar o Evangelho. Ok, vamos estudar o Evangelho. Ah, não, nós vamos estudar sobre mediunidade. Ok, vamos estudar. Porque o Evangelho, ele cabe em todo lugar. Você está estudando mediunidade, cabe o Evangelho. Você está estudando qualquer coisa, cabe o Evangelho. Então, esse tempo chegou, é um tempo que você está preparando tanto os encarnados quanto os desencarnados. Os desencarnados já chegaram. Aqueles que precisam de tratamento, de cuidado, porque às vezes o desencarnado está sob o guante da obsessão. Então, ele precisa ouvir, sim, um estudo sobre obsessão. Às vezes ele está ali fascinado. Às vezes ele é o obsessor. Então, é importante a gente levar isso. Agora, é claro, levar com muito carinho, com muito amor. Por isso, as pessoas que estão ali vão se preparar. Mas não precisa ficar também indo para a internet para fazer pesquisa naquela hora. Porque se você tem meia hora para estudar, para apresentar um estudo, você não precisa de internet ali. Você consegue fazer isso, você faz suas anotações, você delega alguém para fazer e faz ali e faz o estudo normalmente, entende? Nenhum problema, isso não compromete. O que a gente precisa tomar muito cuidado é porque nós somos muito condicionados a colocar tudo nas nossas caixinhas. Só funciona se for assim. Eu tenho muito cuidado quando eu trago esses estudos, porque senão a pessoa vai achar assim, não, Cida falou que é assim, tem que ser assim. Não, tá escrito lá na apostila lá que é assim, tem que ser. Não. O grupo vai sentindo. Existem coisas, como eu disse, que não se negocia. Doutrina, tem que estudar doutrina. Evangelho, não se negocia. Horário de começar e horário de terminar também não se negocia. Entendeu? O resto, você pode relativizar de acordo com o grupo. Agora, tem situações que não dá. Por que eu não negocio disciplina? Porque nós somos naturalmente disciplinados. Se a gente combinar assim, ó, nós vamos fazer nosso encontro todo sábado de manhã, mas vocês chegam a hora que vocês puderem. Vai chegar uns 7 horas, vai chegar outra às 8, outra às 9, outra às 10 e outra às 11. Então, a parte da manhã até meio-dia, costuma chegar 10 para o meio-dia alguém.
Entendeu? E aí eu perdi o estudo. Eu perdi o estudo. Porque quando eu chego aqui, hoje eu cheguei aqui 8 horas, não chego com esse horário não. Já tinha gente aqui dentro preparando. Mas antes dessa gente que chegou, tá preparando aqui dentro, já tinha gente no plano espiritual que já tinha preparado esse ambiente. Ou vocês acham que não? Para que a gente pudesse ter essa reunião. E a gente vai embora e eles vão também cuidar do restante da casa, porque eles cuidam tanto da casa quanto de nós. Cada um de nós aqui recebeu o que precisa receber. Ah, mas eu ainda continuo sofrendo tanto. Mas vamos lá, nós estamos aí no desafio do dia a dia. Então, a gente não pode criar sistema, tá? Porque se criar sistema e engessar, aí a coisa não fica boa, não. Quando companheiros necessitados aportam em algumas casas espíritas, muitas vezes precisando de um ombro amigo, de um consolo ou de orientação psicológica ou espiritual, são imediatamente conduzidos a tratamentos de desobsessão ou reuniões de cura, quando não são tratados como portadores de mediunidade. Iniciando aí uma longa caminhada espiritual, cheia de equívocos devido ao despreparo, à falta de estudo, à irresponsabilidade de dirigentes e médios que se julgam dono da verdade. O que é que está falando ali para nós, pessoal? Às vezes a gente encaminha equivocadamente. Ah, você chegou muito perturbada a mediunidade. Não, pode ser um problema psíquico. Você pode estar atravessando um problema aí, gente. A gente anda na rua aí, você está vendo o povo. Você olha para uma pessoa, ela avança em você. Aí você vai colocar uma pessoa dessa numa reunião, uma pessoa que precisa de tratamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, às vezes até de medicação, você põe numa reunião mediúnica. O resultado disso pode ser uma catástrofe. Então, assim, a reunião mediúnica é o lugar mais delicado da casa. É o lugar delicado. É o lugar, não é que são os escolhidos, não. Mas quem está ali tem que se sentir muito comprometido. E tem que ter muita seriedade. Então, às vezes, a gente até quer colocar todo mundo na reunião mediúnica. Mas não está, às vezes, na hora de colocar todo mundo. Ah, eu sou médium ostensivo, eu preciso ficar na mesa. Mas eu estou desequilibrada. Como é que eu vou para a mesa? Você vai montar um animal que é descontrolado? Você vai cair. Então, às vezes, é preciso você domar aquele ímpeto, estudando, a pessoa entendendo que ela precisa se controlar, é o autocontrole. E aí vem tudo que a gente aprende na reunião, né? Processos de meditação, de ideoplastia. Tudo isso a gente não faz na reunião? Prece, vibração, tudo isso. Às vezes você só precisa estar ali. Tem gente que às vezes só precisa estar na reunião 1 hora e meia, com a mente limpa. Em silêncio. Não precisa mais nada, não preciso de manifestar, não preciso fazer nada. Aí o povo está lá assim, manifesta. Manifesta. Ó, você não está sentindo nada, não? Está acontecendo alguma coisa aí? A pessoa não está sentindo nada. Aí ela começa a fazer o quê? Inventa. Ah, mas vamos lá. Pode ser que aquele momento não é o momento. E é por isso que é preciso que a gente se prepare melhor, que a gente estude para entender, porque Kardec fala isso tudo no Livro dos Espíritos. Entende por que a gente precisa, às vezes, a gente estudar a mediunidade? Porque o médium tem que entender o seguinte, olha, hoje eu não consigo dar abertura, porque hoje eu não estou bem, o que vier vai ser danoso para o meu corpo físico. Isso é motivo para não ir à reunião? Não, é motivo para ir à reunião. Mas, às vezes, você vai para a reunião para quê? Para ser um vibracional. Eu não tenho que ser só o ostensivo, aquele que psicografa 10 cartas de uma vez. Pode ser que naquele dia não venha nada. E a gente tem que entender isso. É por isso que é uma reunião de amor, é por isso que é uma reunião de aprendizado, de reparação, em que tenha essa questão do eu e do outro. Isso é importantíssimo. Porque se a gente não entende isso, a gente cria regras absolutas. Olha, a reunião
tem que ter 10 psicografias todo dia. Toda reunião tem que sair 10 psicografias. Tem que sair 5 manifestações. O mentor tem que falar. E se ele não falar? E se não tiver tratamento ostensivo? Entende? Quando eu estudo a doutrina, eu sei que eu não preciso ter manifestação para ter tratamento. Eu sei que eu não preciso ir para a cabine de passe para receber um passe. Mas se eu não estudo, eu fico agarrada a quê? A práticas externas. Aí eu sou igual os fariseus, que gosta só de prática externa. Então tem que ser, a mesa tem que ser branca, porque se a mesa for bege, não é correto. As pessoas têm que ficar descalço, porque para pegar as energias do chão. Médium não pode ir com roupa preta para reunião, porque se for com roupa preta não pega energia do espírito mentor. Aí eu crio um monte de sistema. Então é preciso que a gente tenha. E aí, criando sistemas, né? A gente acaba estabelecendo. Porque aquilo que eu repeti muitas vezes, eu vou acabar virando dono daquilo, né? Achando que era dono da verdade. Pessoal, oi. Uma vez aconteceu um episódio que um gato estava assim na minha cachorra. Aí, eu não tinha visto esse gato, mas assim, no final o gato foi e saiu, terminou a segunda parte, ele foi e saiu. Eu pensei, que susto, tinha um gato. Então, acho que todo mundo tinha visto. Aí eu fiquei pensando assim, ué, mas... Segundo, o gato foi lá passear, né? O gato... A energia do gato é uma energia animal. Deixa o gato, gente. Deixa o gato, né? Ele era gato preto. Ainda bem que não atacou ninguém, tem uns gatos que entram aí e ficam atacando. Vamos só para a gente encerrar, porque o nosso tempo também é importante a gente cumprir os horários, né? Só para a gente encerrar, e aí um convite também para ler a questão 341 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a questão da mediunidade. 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas as disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes. Então, aqui a Kardec está dando para nós as condições morais, né, dos assistentes aí, de todos aqueles que participam das reuniões mediúnicas. Olha lá, perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Benevolência recíproca entre todos os membros. Renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Desejo uníssono de se instruir e de melhorar pelo pensamento dos espíritos bons e aproveitamento dos seus conselhos. Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo curiosidade. Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados. Concurso de todos os médiuns com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com desejo único de se tornarem úteis. E aqui eu gosto muito dessa expressão, é necessário kardecizar os arraiais espiritistas, adotando métodos científicos de estudo, observação e pesquisa, abdicando dos achismos e voltando ao uso seguro da razão e do bom senso. As reuniões que muitas vezes visitamos se encontram cheias de elementos humanos que distorcem os princípios espirituais da revelação espírita. Quantas vezes presencia-se informação desencontrada, mostrando o completo e lamentável desconhecimento das leis dos fluidos, de causa e efeito, dos demais princípios fundamentais da doutrina,
necessitando-se urgentemente de retornar aos estudos dos livros básicos da codificação. Embora as dificuldades que os desencarnados encontram como resultado do despreparo de muitos irmãos, eles utilizam os elementos de que dispomos conforme a urgência do caso o exija, mas esperam igualmente que os pretensos seguidores da doutrina consoladora possam iluminar suas consciências com o estudo sério e o preparo moral que os habilitem a trabalhar como auxiliares conscientes e mais eficazes dos Espíritos do Senhor. E aqui, encerrando, não vamos voltar aqui. Nós vamos encerrar, porque é isso, pessoal. O trabalho do médium é sério, o trabalho da casa espírita é sério. Quando a gente se propõe a fazer uma reunião mediúnica séria, muitas dúvidas vão acontecer. Tá vendo o que Kardec fala? Vamos kardecizar a casa espírita. Vamos parar com o achismo. O que a gente tem dúvida? Vamos estudar. Lá no Livro dos Espíritos. Vamos buscar no Evangelho, que a gente vai conseguir. Agora, se a gente começar a criar sistema, vira uma confusão. Só uma dúvida sobre a seriedade do trabalho, né? Essa semana na reunião a gente atendeu um irmão que ele estava obcecado pela cachaça aí, não queria largar e tudo. Só que durante o diálogo chegou um ponto que começou a ficar, se acha que é engraçado, está rebatendo, né? O professor que estava esclarecedor, não, quero ganhar cachaça. Aí, vamos para outro lugar. Mas não vai ter a cachaça que eu quero. Aí chegou um ponto que eu comecei a achar que foi engraçado. Estava impresso. Mas o fato, né, do jeito que eu converso com o filho, depois eu fiquei me culpando, porque eu acho que a graça é aquela situação. Eu não fiz de maldade, realmente assim, o jeito que eles estavam falando, né, eles estavam embriagados, usou a cabeça e tudo. Eu não fiz de maldade, o fato de eu ter achado graça da situação, tá? Focado no trabalho sério. Mas isso me incomodou, sabe? Assim, de achar graça da situação que vendo, né, graça tá no seu filho. Mas do jeito da forma como desenrolou, né? É porque às vezes acontece, né? Do espírito, às vezes está tão ali, ele está vivendo a situação que encarnado estaria, é o bêbado encarnado, né? É que a gente às vezes vê isso, né? Nesses casos é bom a gente entrar em prece, né? Ficar atento ali, porque pode ser também uma influência às vezes de companheiros deles, né? Para tentar desarmonizar a casa. Mas é isso vai acontecer e é por isso que é importante a gente ter na reunião esse amparo, esse cuidado uns com os outros. É isso, pessoal. Hoje a gente para aqui, tá? Vou passar a palavra agora para o Luiz encerrar. Eu acho que antes disso vocês querem conversar, como é que é? Não, a gente encerra primeiro, né? Sim. Depois vocês querem dar recado, é isso? Tá. Então vamos lá, vamos encerrar. Estava fazendo conta lá no. Já veio ele. Eu estava fazendo conta. A Cida falou para a gente durante 120 minutos e trouxe informações importantíssimas. Embora muitas delas a gente já conhece, mas é sempre bom a gente estar reciclando. E as que a gente não conhece, a gente aprende com essas aulas. Isso é muito legal. De tudo que a Cida falou que foi muito importante, eu peguei um trechinho que eu vou repetir ele aqui, porque eu acho que eu preciso repetir ele aqui. O contrato que a gente faz ao entrar para uma casa espírita e exercer alguma tarefa, não são com as pessoas, são com Cristo. É só para levar essa mensagem para casa e analisar e pensar. Digiram isso do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então nós vamos encerrar, elevando o nosso pensamento a Jesus, a equipe espiritual que aqui se encontra, auxiliando, preparando, protegendo, intuindo, esclarecendo, trazendo todos os benefícios possíveis para que esses estudos tragam benefícios a encarnados e desencarnados. Jesus, com tanta bondade, com tanto respeito e carinho por este rebanho
que Ele abraçou com tanto amor e prometeu ao Pai Celestial que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Tenho certeza que cuida de cada um de nós pacientemente e espera o nosso tempo, do nosso jeito. Obrigado, Jesus, pela aula de hoje, por este sábado, por este curso que estamos recebendo na Casa de Francisco. Obrigado pelos benefícios que essa instituição permite acontecer. Obrigado por todos aqueles que se dispõem a entrar por aquele portão e trazer trabalhos voluntários a essa casa, à comunidade encarnada e desencarnada. Obrigado, Jesus, pela sua assistência ininterrupta a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Até.